Olá, meus queridos amigos. É uma alegria enorme ter vocês aqui novamente no canal Saúde Lifestyle. Sério, fico muito feliz por podermos compartilhar esse tempo juntos. Agora me diz uma coisa. Você já experimentou um alimento que todo mundo diz ser excelente para a saúde, como o iogurte, por exemplo, mas depois de consumir, algo no seu corpo parece que não reagiu muito bem? Talvez você tenha sentido um inchaço incômodo, gases inesperados ou simplesmente aquela sensação estranha de que algo não caiu bem. Pois é, você não está sozinho nessa. O iogurte tem essa fama de ser um superalimento para o intestino. Ele é carregado de bactérias benéficas, conhecidas como probióticos, que ajudam não só na digestão, mas também fortalecem as defesas do corpo e até contribuem para a clareza mental. Porém, e esse ponto merece atenção, o iogurte tem uma característica que pouca gente comenta. Ele é extremamente sensível. Na prática, o iogurte funciona como uma fórmula viva que pode perder suas propriedades se combinado de forma errada. Quando misturado a certos alimentos, o efeito pode ser o oposto do desejado. Em vez de ajudar, ele pode atrapalhar. Há combinações alimentares que não só anulam os benefícios dos probióticos, como também provocam fermentação dentro do intestino. Isso resulta em desconforto digestivo, sensação de estufamento e, com o tempo, pode até gerar desequilíbrios mais sérios na flora intestinal. E olha só, isso acontece com mais frequência do que você imagina, principalmente entre pessoas que querem cuidar da saúde, mas não sabem desses detalhes importantes. É por isso que hoje vamos conversar sobre 3 alimentos que jamais devem ser consumidos junto com o iogurte e o motivo disso. Mas calma, não precisa se preocupar. Eu também vou te mostrar 3 opções de alimentos que combinam muito bem com o iogurte e que, quando consumidos juntos, potencializam ainda mais os efeitos positivos para sua digestão e seu bem-estar como um todo. Ao final deste vídeo, você vai estar por dentro de tudo que precisa saber para aproveitar o iogurte de forma inteligente e benéfica, sem correr o risco de causar aquele mal-estar indesejado depois das refeições. Vamos mergulhar nesse conteúdo e entender de vez por que o iogurte é tão poderoso e, ao mesmo tempo, tão delicado. Conforme os anos passam, é comum que a gente note mudanças na maneira como o corpo reage aos alimentos. Aqueles pratos que antes comíamos sem pensar 2 vezes, agora podem deixar a barriga inchada, o corpo mais pesado ou até causar desconfortos que antes não existiam. Não é impressão sua, isso tem base fisiológica. À medida que envelhecemos, nosso sistema digestivo começa a trabalhar em um ritmo mais lento. A produção de enzimas digestivas diminui, o equilíbrio das bactérias intestinais se altera e o corpo passa a reagir de maneira diferente à combinação de certos alimentos. É justamente aí que entra o iogurte. Ele é rico em probióticos, que são micro-organismos vivos e benéficos que ajudam a equilibrar a flora intestinal, combater bactérias prejudiciais e até influenciar positivamente no humor e nas funções cognitivas. Ou seja, ele pode ser um verdadeiro aliado, especialmente na fase madura da vida. No entanto, e isso é crucial, esse benefício só é garantido se o iogurte for consumido com os alimentos certos. Pense no iogurte como um organismo sensível, quase como um medicamento natural. Quando combinado com ingredientes inadequados, ele perde sua potência. Em alguns casos, os probióticos podem até morrer antes mesmo de cumprir seu papel no intestino. Além disso, certas combinações retardam a digestão e promovem fermentação, o que leva a sintomas como gases, estufamento e sensação de peso no estômago. Por isso, apesar do seu imenso potencial, o iogurte exige um certo cuidado. Saber com o que combiná-lo faz toda a diferença. E é exatamente isso que vamos explorar a partir de agora.
vamos falar sobre as 3 combinações alimentares que você deve evitar a todo custo se quiser proteger sua saúde intestinal e manter aquela leveza e bem-estar após as refeições. E a primeira delas talvez te surpreenda, porque é algo que muita gente consome logo no café da manhã. Frutas, especialmente frutas cítricas e melões. Essa dica costuma pegar muita gente de surpresa, porque o senso comum diz que frutas e iogurte formam o par ideal. É só ir ao supermercado para ver prateleiras e mais prateleiras de iogurtes, com morango, blueberry, pêssego. Parece ser a escolha perfeita para um lanche saudável. Mas a verdade é um pouco diferente. Misturar iogurte com frutas ácidas, como laranja, abacaxi, toranja e até algumas frutas vermelhas, pode ser bastante prejudicial, principalmente para pessoas com digestão mais lenta, como é comum a partir dos 50 anos. O motivo? Essas frutas têm alto teor de acidez. Quando entram em contato com as proteínas do leite presentes no iogurte, ocorre um processo de coagulação. E isso não acontece só no pote, mas também dentro do seu estômago. O resultado é uma mistura talhada que se torna difícil de ser digerida. Essa combinação pode provocar aquela sensação de barriga estufada, gases e até náuseas em algumas pessoas. E os melões? Eles são outro caso à parte. Frutas como melancia, melão e melão cantalupo têm uma digestão extremamente rápida. Já o iogurte é digerido de forma mais lenta. Quando os dois são ingeridos juntos, os melões tentam correr pelo sistema digestivo, mas acabam ficando presos atrás do iogurte. Isso causa fermentação no intestino, o que pode resultar em gases, desconforto e até alterações no funcionamento intestinal, como evacuações mais soltas. E veja só que interessante, sistemas tradicionais de medicina, como a Ayurveda, que é praticada há milênios na Índia, já alertavam para esses riscos muito antes da ciência moderna. Eles recomendam que frutas e laticínios sejam consumidos separadamente, especialmente por pessoas com digestão mais frágil. Quer um exemplo prático disso? Tenho uma amiga chamada Margarida. Ela tem 72 anos, é super ativa e sempre cuidou da alimentação. No café da manhã, adorava combinar iogurte com fatias de toranja. Só que quase sempre depois disso, passava o resto do dia com enjoo e estômago pesado. Durante muito tempo, ninguém entendia o motivo. Até que um dia, ela resolveu tirar os cítricos da combinação. E adivinha? O mal-estar sumiu. A partir do momento em que Margarida tirou a toranja do café da manhã, algo curioso aconteceu. O inchaço desapareceu por completo. Fizemos uma substituição simples e acolhedora. No lugar da fruta cítrica, ela passou a comer algo mais suave, algo quente e leve, que não sobrecarrega o estômago logo cedo. Desde então, ela não teve mais problemas digestivos. E você pode fazer o mesmo. Ao invés de frutas frescas, que muitas vezes são ácidas ou de digestão rápida, experimente combinar o iogurte com maçãs cozidas. Isso mesmo, maçãs levemente aquecidas, bem macias, temperadas com um toque de canela. Essa mistura não só é reconfortante, como também facilita a digestão e transforma seu café da manhã em um momento de puro cuidado e sabor. Essa combinação é muito mais gentil com o intestino, principalmente para quem já não digere os alimentos com a mesma facilidade de antes. O calor da maçã cozida, junto com as propriedades calmantes da canela, ajuda a preparar o sistema digestivo para funcionar de maneira mais harmônica. Em breve, falaremos mais sobre os alimentos ideais para serem consumidos com iogurte, mas, por enquanto, vamos seguir para a segunda combinação que deve ser evitada. E essa, sinceramente, passa despercebida por muita gente. Trata-se de algo que aparece com frequência no almoço e no jantar. Carnes e refeições com alto teor de proteína. Pode parecer estranho à primeira vista,
Mas combinar iogurte com fontes pesadas de proteína animal, como frango, carne bovina, porco ou até ovos, pode criar um verdadeiro desafio para o seu sistema digestivo. Deixe-me te explicar melhor. O iogurte, por si só, já é rico em proteínas. Quando somamos isso a uma porção generosa de carne ou outros alimentos proteicos, o corpo precisa produzir grandes quantidades de ácido estomacal para dar conta de quebrar tudo isso. Esse esforço extra pode sobrecarregar o sistema digestivo, especialmente em pessoas com mais de 50 anos, que naturalmente já produzem menos enzimas e ácido gástrico. O que acontece é que essa sobrecarga faz com que a digestão fique lenta demais. Os alimentos permanecem no estômago por mais tempo do que deveriam e, nesse intervalo, podem começar a fermentar. Isso leva à formação de gases, sensação de peso, refluxo ácido e até inflamações intestinais a longo prazo. Além disso, há um segundo problema que pouca gente conhece. O excesso de proteína pode acabar interferindo diretamente nos probióticos do iogurte. Em vez de fortalecê-los, o ambiente ácido gerado pela digestão pesada pode acabar matando essas bactérias benéficas antes que elas consigam atuar no intestino. Quer um exemplo real? Um dos nossos seguidores, o Roberto, que mora em Wisconsin, compartilhou uma experiência interessante. Ele adorava servir iogurte grego como acompanhamento para seu jantar com bife grelhado. Só que, depois das refeições, ele sempre se sentia pesado, estufado e, às vezes, até enjoado. Fizemos um teste simples. Sugeri que ele comesse o iogurte como lanche separado, algumas horas antes ou depois da refeição principal. O resultado foi surpreendente. Ele relatou que não se sentia tão leve e confortável havia anos. Isso mostra como pequenas mudanças fazem uma diferença enorme no bem-estar. Podemos comparar nosso sistema digestivo com uma lareira. Não adianta jogar um monte de lenha de uma vez e esperar que o fogo queime melhor. Pelo contrário, é preciso saber dosar, alimentar o fogo aos poucos, na ordem certa. Por isso, evite consumir iogurte junto de pratos muito ricos em proteína. Prefira saboreá-lo em momentos em que o estômago esteja mais tranquilo, como no meio da manhã ou da tarde. Assim, o corpo absorve com mais eficiência todos os benefícios desse alimento tão especial. E agora, chegamos à terceira combinação que deve ser evitada. E essa pode surpreender ainda mais: comidas apimentadas ou fritas. Vamos entender. Por quê? Sei que muita gente adora uma boa pimentinha no prato ou uma porção crocante de vez em quando. E tudo bem, não há problema em apreciar esses sabores com moderação. O problema surge quando esses alimentos são consumidos ao mesmo tempo que o iogurte. A combinação entre o calor das especiarias e o efeito frio e úmido do iogurte cria um verdadeiro conflito dentro do sistema digestivo, especialmente em quem já tem o intestino mais sensível. Especiarias como pimentas vermelhas, molhos picantes, curry e temperos fortes podem irritar a mucosa do estômago, ainda mais em organismos que já estão lidando com uma digestão mais lenta. Quando você adiciona iogurte a essa mistura, o que deveria ajudar, na verdade, atrapalha. O corpo recebe sinais confusos. Ao mesmo tempo em que tenta se resfriar com o iogurte, também está reagindo ao estímulo forte da pimenta. Essa confusão digestiva resulta em sintomas como estufamento, queimação, refluxo ou gases, muitas vezes logo após a refeição. E o que dizer dos alimentos fritos? Esses, por si só, já são difíceis de digerir. Eles costumam ser preparados com óleos industrializados, que o corpo demora a processar. Agora imagine combinar isso com o iogurte. O que você tem é uma refeição extremamente densa e pesada. O sistema digestivo fica sobrecarregado, a absorção de nutrientes é prejudicada. E os probióticos do iogurte perdem sua capacidade de agir de forma eficaz.
O resultado pode ser uma sensação de cansaço após a refeição, desconforto abdominal e uma digestão lenta que dura horas. Energia voltou e o melhor de tudo, ela passou a começar os dias com uma sensação de leveza e conforto que não sentia há tempos. E tudo isso sem abrir mão do iogurte, apenas aprendendo a combiná-lo com o alimento certo, no momento certo. Essa é a beleza da alimentação consciente. Pequenas escolhas que fazem uma diferença imensa na nossa qualidade de vida. Agora que falamos da poderosa dupla maçã cozida com canela e iogurte, vamos para o segundo alimento que forma uma excelente parceria com esse probiótico tão valioso. E talvez você já tenha em casa sem nem imaginar seu potencial digestivo. 2. Aveia cozida ou deixada de molho, especialmente na versão Overnight Oats. A aveia é um verdadeiro presente da natureza para o intestino. Rica em fibras solúveis como a beta-glucana, ela ajuda a manter o trânsito intestinal regular, reduz o colesterol e dá uma sensação prolongada de saciedade. Mas o mais interessante é que, assim como a maçã, a aveia também age como um prebiótico, ou seja, ela alimenta as boas bactérias presentes no iogurte, ajudando-as a prosperar e a fazer seu trabalho com mais eficiência dentro do seu corpo. E aqui vai uma dica preciosa. Se você costuma sentir desconforto ao comer aveia crua, experimente deixá-la de molho durante a noite no próprio iogurte ou cozinhar levemente com um pouco de água até ficar macia. Isso quebra parte dos fitatos, que são antinutrientes naturais da aveia, tornando o alimento mais digerível, especialmente útil para quem já sente o intestino mais lento ou sensível. Além disso, você pode adicionar especiarias como canela, gengibre em pó ou um fiozinho de mel, transformando esse simples mingau numa refeição saborosa e restauradora. E não pense que é só para o café da manhã, viu? Essa combinação também é perfeita como lanche da tarde ou ceia leve antes de dormir. Muitas pessoas relatam que trocar lanches industrializados por aveia com iogurte melhorou não só a digestão, mas também a qualidade do sono e o nível de energia ao longo do dia. E tudo isso sem esforço, só com um pouco mais de intenção na hora de montar o prato. E agora vamos ao terceiro alimento que combina lindamente com o iogurte e, além de tudo, dá aquele toque de crocância e nutrição que o corpo agradece. 3. Sementes e castanhas. Mas atenção, aqui a escolha e a quantidade fazem toda a diferença. Sementes como linhaça, chia, gergelim e abóbora, assim como castanhas do Pará, nozes e amêndoas, são fontes concentradas de fibras, gorduras boas e micronutrientes como magnésio, zinco e vitamina E. Esses elementos são essenciais para manter o intestino saudável, combater inflamações e fortalecer o sistema imunológico, que muitas vezes sofre com o passar dos anos. Mas o segredo está na moderação. Uma colher de sopa de sementes ou um punhado pequeno de castanhas já é o suficiente para turbinar seu iogurte sem sobrecarregar a digestão. E, sempre que possível, prefira sementes germinadas ou deixadas de molho por algumas horas antes do consumo. Esse processo ativa as enzimas naturais do alimento e facilita ainda mais a digestão, permitindo que o corpo absorva melhor os nutrientes. Você pode, por exemplo, montar um potinho nutritivo de iogurte com maçãs cozidas, um toque de aveia e uma colher de sementes de chia hidratadas. Finalize com lasquinhas de amêndoas ou nozes picadas. Essa é uma refeição completa, equilibrada e gentil com o seu intestino, perfeita para quem deseja nutrir o corpo e a alma ao mesmo tempo. Impressionante como algo tão simples pode transformar tanto, e não só fisicamente. O Thomas comentou que a clareza mental e o bem-estar emocional que ele passou a sentir o motivaram a cuidar ainda mais da saúde.
Era como se meu corpo estivesse finalmente respirando aliviado, ele disse. E isso mostra que quando tratamos bem o nosso sistema digestivo, tudo no corpo começa a funcionar melhor. Sono, energia, foco e até o humor. Então, se você está procurando uma forma natural, acessível e deliciosa de melhorar a sua digestão e cuidar do seu corpo depois dos 50, essa combinação de iogurte com sementes pode ser exatamente o que faltava na sua rotina. Não exige grandes mudanças, não precisa de ingredientes caros, apenas de intenção, carinho e um pouco de constância. E agora, vamos ao terceiro e último alimento dessa lista que se combina maravilhosamente com o iogurte, especialmente se você está em busca de leveza, energia e bem-estar. 3. Frutas vermelhas levemente cozidas. Sim, frutas como morango, mirtilo, amora e framboesa são pequenas joias quando o assunto é saúde intestinal. Ricas em antioxidantes, vitamina C, antocianinas e fibras solúveis. Elas ajudam a combater os radicais livres, proteger o coração, reduzir inflamações e promover um trânsito intestinal saudável. Mas assim como mencionamos antes com as maçãs, muitas pessoas sentem desconforto ao comer frutas vermelhas cruas, especialmente com o passar dos anos, quando o sistema digestivo tende a ficar mais sensível. A solução? Cozinhar levemente essas frutas por alguns minutos até que fiquem macias e liberem seus sucos naturais. Isso ajuda a quebrar parte das fibras mais duras, tornando-as mais fáceis de digerir, sem perder o sabor ou os nutrientes. Você pode fazer isso colocando uma xícara de frutas vermelhas frescas ou congeladas em uma panelinha com 1 ou 2 colheres de sopa de água. Cozinhe em fogo baixo por uns 5 minutos, mexendo de vez em quando, até formar uma calda suave. Se quiser, adicione um toque de baunilha ou uma pitada de canela. Depois, é só misturar essa compota natural no seu iogurte. E pronto, você tem uma sobremesa ou lanche rico em antioxidantes, probióticos e fibras prebióticas, tudo de forma gentil, saborosa e funcional. E o melhor, essa combinação ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue mais estáveis, fortalece a imunidade e ainda dá aquela sensação de prazer que só um alimento de verdade, bem feito e com propósito, pode oferecer. Então, para recapitular, aqui estão 3 alimentos que combinam maravilhosamente com o iogurte e transformam ele de uma simples sobremesa em um verdadeiro elixir de saúde. Maçã cozida com canela. Aquece, acalma e melhora a digestão. Sementes de linhaça ou chia. Limpam, nutrem e ajudam a regular o intestino. Frutas vermelhas cozidas. Protegem, rejuvenescem e equilibram o corpo. Porque às vezes, o que mais precisamos não é uma dieta nova ou um suplemento milagroso, mas sim uma conversa gentil, uma troca de saberes e um lembrete de que é possível envelhecer com leveza, com prazer à mesa e com respeito pelo próprio corpo. E lembre-se, cada refeição é uma oportunidade de se cuidar, de ouvir o que seu corpo está dizendo e de oferecer a ele o que realmente faz bem. O iogurte, quando bem combinado, pode ser um aliado poderoso na sua saúde intestinal, emocional e até cognitiva. Então, da próxima vez que abrir a geladeira e pegar seu potinho de iogurte, pense nessas 3 duplas mágicas. A doçura aconchegante das maçãs cozidas com canela, a força discreta das sementes de linhaça ou chia e a nutrição reconfortante dos avena cozidos ou hidratados. Essas não são receitas complicadas, são gestos de carinho, são formas de voltar para o essencial, de usar o alimento como ferramenta de cura e de bem-estar. E antes de nos despedirmos, me diz, qual dessas combinações você ficou com mais vontade de experimentar primeiro?
Ou quem sabe você já tem um jeitinho próprio de preparar o seu iogurte de forma gentil com o seu corpo? Eu adoraria saber nos comentários. E claro, se esse conteúdo tocou seu coração, compartilhe. Alguém que você ama pode estar precisando exatamente dessa informação e desse cuidado. A gente se vê no próximo vídeo, com mais dicas naturais, acolhedoras e pensadas especialmente para o bem-estar da mulher que cuida de si com amor e consciência. Agora, me conta uma coisa. De 0 a 10, que nota você daria para esse conteúdo? E se puder, deixe um comentário aqui embaixo me dizendo se está gostando dos vídeos, se eles estão te ajudando de alguma forma ou até sugerindo temas que você gostaria de ver por aqui. Sua opinião é muito importante e me ajuda a continuar criando com ainda mais carinho e atenção. Nos vemos no próximo vídeo.